Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Júlia, psicóloga clínica, e essa é a nossa quarta aula de uma série de vídeos que estão sendo disponibilizados aqui no YouTube. Primeiro quero pedir desculpas por falhar um pouco na periodicidade, eu tive que desacelerar nos últimos dias, mas já estou de volta, tá? Bom, nós estamos chegando na reta final, e até aqui eu fiz algumas ponderações, sugeri reflexões. Nós vimos como autorregras tendem a não favorecer a ampliação do comportamento. Vimos que o desenvolvimento de flexibilidade psicológica é super benéfico à caminhada do trader. E vimos, entre outras coisas, também como as diferenças entre um self conceitual e um self como contexto nos colocam em um lugar diferente de ação na vida. É lógico que falar sobre isso não é a mesma coisa que vivenciar um processo terapêutico com a abordagem, mas talvez, tenha dado para introduzir um pouquinho, o que se trata a terapia de aceitação e compromisso e muitos dos processos que estão envolvidos. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre presença, sobre presente, sobre estar presente no aqui e agora. Também chamada de atenção plena, segue e compartilha da proposta da terapia de aceitação e compromisso. E, como apresentado anteriormente no hexágono de flexibilidade psicológica, nós temos o momento no aqui e agora como um processo interrelacionado, dos processos que fazem parte dessa terapia. O momento no aqui e agora é uma condição necessária, gente, para, assim como o self como contexto, alcançar tanto a difusão cognitiva quanto os demais processos. Vocês lembram, por exemplo, da metáfora do tabuleiro de xadrez? Pois é, sem estar no momento presente, numa postura gentil e curiosa, dificilmente conseguiriam ter uma perspectiva de si mesmo como contexto, como um ambiente onde ocorrem as lembranças, os pensamentos, os sentimentos, dos mais aversivos aos menos. Segundo Mark Williams e Danny Penman, a atenção plena ela surge espontaneamente, do modo existente, quando aprendemos a prestar atenção deliberada no momento presente e sem julgamento, nas coisas como de fato são. Percebam que eu mencionei um modo existente. Tais autores diferenciam o modo existente do modo atuante, apresentando o modo existente como um caminho para a retomada do controle de nossa vida, mas não pela via do controle dos eventos internos, tá? É uma mudança que se dá na maneira como percebemos, independente do que estiver acontecendo à nossa volta. É a percepção de si mesmo, a percepção, como já foi, já apresentada do self, que não é exatamente um self conceitual, tá? Então, o modo atuante seria mais como uma espécie de armadilha e, de acordo com os autores, o modo existente remetendo à liberdade, ou seja, o modo existente mais relacionado à aceitação e o modo atuante, remetendo mais a um piloto automático, à própria encarnação da Gabriela da música, que a gente tinha comentado anteriormente. Esse modo atuante, ele não é necessariamente um inimigo a ser combatido, tá bom? Ele pode, inclusive, ser até um aliado. A questão aqui é que ele pode se tornar problemático quando você tenta resolver uma coisa, uma tarefa, que é impossível de realizar. Por exemplo, o controle, de uma preocupação. Ah, Camila, mas eu gostaria de dedicar mais tempo ao estudo. Gente, qual é o tempo que você possui para isso? Para estar inteiro nisso. Pronto, é esse tempo que você terá. Dê o que puder, no tempo que você puder. Não vai adiantar ficar no futuro pensando em como gostaria de ter mais tempo. Ou você reorganiza a sua agenda, faz uma nova programação para se tornar mais possível, um tempo maior, digamos assim. Ou então, nós vamos ao tempo que você dispõe. E quando eu falo assim, faz uma nova programação para isso se tornar possível, eu estou realmente falando em isso ser possível sem uma sobrecarga, tá?
Ah, Camila, mas nesse tempo que eu dedico, eu ainda sou atropelado constantemente por diversos pensamentos. Gente, isso também acontece comigo, tá bom? Eu já faço mindfulness há um bom tempo, já considero isso como sendo um estilo de vida, mas ainda assim, né, eu ainda me pego sendo muitas vezes um pouco atropelado pelos meus pensamentos. Antes de qualquer coisa, a sugestão que eu poderia deixar é que você acolha, né? Seja gentil consigo mesmo. E essa gentileza, essa aceitação, essa relação mais genuína, mais gentil consigo mesmo, ela é muito promovida, né, e também desenvolvida, favorecida por essa prática. Você não precisa travar uma guerra medieval com seus sentimentos, com seus pensamentos, tá? A Saban, ela fala, inclusive, no seu livro sobre mindfulness, que a mente, ela não é sua amiga. O que ela quer dizer é que a sua mente nem sempre vai pegar você pela mão e dizer, bora? Não vai ser assim, né? Ela tem uma frase em que ela diz que não é que eu pense que a mente não é útil, é só que você não pode realmente viver a sua vida efetivamente entre as suas orelhas. Isso é uma frase dessa autora. Vou deixar, né, nas referências os dois livros utilizados, né, que falam sobre mindfulness, que se trata de atenção plena, e vocês podem dar uma olhada, uma aprofundada, porque é muito, muito interessante. Ah, Camila, mas falar é fácil. Sim, gente, sem dúvida. Sem dúvida, falar é muito mais fácil. Mas vocês acham que eu estou o tempo inteiro com plena consciência e atenção de tudo que eu estou fazendo e de todas as situações em que eu vivo? Bom, eu vou confessar para vocês que várias vezes eu já almocei trocando olhares com o computador, na corrida para entregar algum projeto enquanto eu almoçava, ou com a agenda do lado fazendo alguma programação semanal enquanto eu tomava café. Mas, sempre que eu me percebo, eu busco me voltar para a minha respiração, observo o ritmo da minha respiração sem tentar alterá-la e passo a buscar me dedicar com mais consciência ao que eu estou fazendo naquele momento. Ou seja, se eu estou almoçando, eu estou almoçando. Eu vou fazer o meu prato o mais colorido possível, né? E vou investir a minha atenção na mastigação, na mistura dos sabores na minha boca, na temperatura, na unidade dos sabores, experimentando cada ingrediente separado. Eu vou me dar conta da salivação, do prazer de me alimentar e de me saciar, né? Isso é estar no momento presente. Isso é mindfulness eating, né? E isso é se dedicar à sua própria qualidade de vida, é viver com consciência. Então dá para a gente fazer tudo com consciência. O risco do modo atuante é passar a vida somando momentos, fazendo um amontoado de instantes sem sentido, né? Viver a vida sem conhecê-la, uma vida que está só passando. O interessante é você viver a sua vida, né? E tê-la mais nas mãos. Isso pode parecer meio filosófico, Camila está viajando um pouquinho hoje, mas não. Eu acho que isso tem total relação com o caminho que vocês estão traçando aqui no curso, né? Porque é investimento de muito mais do que uma estratégia, né, de enfrentamento, por exemplo, mas de um combate ao estresse, né, de uma maneira diferente de você se relacionar com os seus eventos privados e estando mais consciente, né, o que é melhor. Então, a ideia hoje era poder apresentar um pouquinho para vocês, né, alguns exercícios, alguns caminhos que eu venho fazendo, como por exemplo esse do Mindfulness Eating, né, que é essa prática de atenção plena ao comer, né, ao me alimentar, e sugerir, né, que vocês invistam, né, nessa atenção ao momento presente, direcionando, né, sua atenção para o ambiente, incluindo o seu corpo. Então, os exercícios de meditação, eles vão auxiliar neste caminho, né? A você estar no momento presente, direcionando a sua atenção ao ambiente, que inclui o seu corpo. Então, estar no momento presente, eles nos torna mais sensíveis às circunstâncias e nos dá mais condições de discriminar e de compreender melhor as variáveis, né, do nosso comportamento.
Eu vou encaminhar, através de Vinícius, um livro que eu considero muito, muito bom para quem desejar se aprofundar um pouco mais, certo? O livro físico, ele acompanha um CD com 8 áudios. Todos esses 8 áudios estão disponíveis no YouTube, né? Com a autorização do autor. Então, vocês poderão adequar a sua rotina, essa prática, e experimentar sair um pouquinho do piloto automático, entender o que está em jogo, né, nessa dedicação toda a esse curso e nessa vida, né, do trader. Saindo do piloto automático e desenvolvendo uma atenção plena que faça sentido, certo? Eu estou tentando, nesse momento, apresentar para vocês um jeito novo de se relacionar com vocês mesmos, já que aqui a gente não vai de maneira alguma alcançar um processo terapêutico. Exige dedicação e compromisso, assim como qualquer direção ao autoconhecimento, né? Mas os ganhos, eles são, assim, para mim, inquestionáveis. Acredito muito que a prática da atenção plena ela vai mostrar na pele que é você quem passa pelas experiências, né? E como diz a Saban, né? Você é a linha constante. Você é a constante na linha do tempo. Eu deixo um abraço, que possamos nos reencontrar muito, muito em breve. Eu vou voltar respondendo algumas perguntas enviadas por vocês e, né, mantenho o meu direct, o meu contato, o meu canal aberto para sugestões, feedbacks e perguntas, tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas que já foram enviadas por vocês. Deixo um grande abraço e até a próxima!